O que você espera? O que você acha que vai ser? Eu que sei. Mas não chuta nada, mãe. Índio. Índio, Com beleza? certeza. Índio de indígena, você fala, né? Sim. Por que certeza? É do lado do pai esse teste, não? Você tá vendo? Ou dos dois De lados? tudo. É tudo que tem no seu DNA ele vai pegar. Ah, então eu acho que vai ter de tudo um pouco. Indígena, negro, alemão, italiano. Indígena, negro, alemão e italiano? Sim, os 4. O que você acha que vai ter mais? Nada. Não tem nem ideia? Não, eu espero esses 4. Vamos começar então, tá? Consegue ver desde aí? Sim, claro. Então vamos lá. Tem que crer que com óculos eu não vou ver. Ibérica, 39% Portugal e Espanha, 21% indígena, mesoamericana e andina, quase 22%, 11,5% irlandesa, escocesa e galesa, Inglaterra, essa parte aí. O mais forte é o europeu. 6,7% nigeriano, e 21% 7 etnias mais que a gente vai ver agora. Esse é o resumo, esse é o mapa do mundo. Tudo isso aqui que tá marcado, você tem um pouquinho. México, Colômbia. Não, essa parte do México, não, Colômbia daqui, e Sul ó. é a parte indígena, que é tudo mais ou menos. Sim, Chama, sim. por isso que chama mesoamericano e andina. Andina é dos Andes, aqui no sul, da América do Sul, e mesoamericana é aqui da parte mais central e norte da. Aí vamos lá. A gente tem 39% ibérica. Ibérico é Portugal e Espanha. Quase todo brasileiro tem. Claro, Mais de 50%. Se o Brasil foi colonizado por portugueses, normal. Exatamente. Inclusive, você tem pouco. A maioria dos brasileiros tem 50%, 60% de ibérico. Você tem pouco, 39%. E você tem muito de indígena. O brasileiro normalmente tem, mas você tem muito. Eu não sabia que da vocês teriam mãe, tanto. acho que tem indígena lá pra trás. Mas que lado da avó? Porque o lado da da... bisavó. Mas Bisavó a Aurora? Mas mãe, da bisavó Aurora Ou era tem... do pai da avó Debra, algo assim. Eu sei que tinha indígena. Tem que ser, porque da lado do- avó Aurora não pode ser. Porque da avó Aurora é o único que a gente tem, que eu sei, árvore genealógica, e tá na Alemanha. Não, a avó eu Aurora acho, só tem eu na acho Alemanha. que do pai da avó Debra, então, que era marido Vai da ser avó o pai. Aurora, que tem o lado indígena. O Bento Terésio. Sim. Então tem que ser, porque não tem. Eu não tinha visto tanto indígena, mas agora você falando. Esse 11,5% de irlandesa, escocesa e galesa é essa parte da Reino Unido, Inglaterra, e galesa é francês, né? Dos galos, uma parte da França. O que. Muita gente sai isso aqui. Isso aqui é povos europeus que circularam por essa zona toda a vida. Então eu acho que sai aqui. Nigeriano sai para quase todo mundo, porque eu acho que é um dos poucos países africanos subsaarianos que eles têm mapeados. Bem mapeado, porque eles não têm DNA do mundo inteiro. E tem pouco, de uns lugares tem muito e outros tem pouco. No caso, esse nigeriano basicamente tem uma parte de DNA daí que todo ser humano tem, mas você também tem uma quantidade. Eu achava que você ia ter mais. Eu achei E que qual? você. Dessa parte? De Irlandesa, negro. De escocesa negro. e galesa? Não, de Ah, negro, de negro? nigeriano. O nigeriano é aqui, ó, da África. Que, inclusive é dessa parte que os portugueses, mais ou menos dessa zona aqui, que os portugueses traziam Levavam os escravos escravos. pro Brasil. Pode ver que é uma linha reta, tá vendo? Sim. Que é, você vir reto pra cá, por aqui tá Moçambique, eu não sei onde exatamente é, mas é Moçambique, Angola, que até hoje falam português, que são colônias de Sim, Portugal, sim. eram colônias de Portugal. E aí você tem 21%, e é importante, a gente tem aqui 79%, que a gente falou até agora, e tem 21% de etnia, mais etnias, que é mais segmentado. Aí essa parte que é interessante, então a gente vai ver a estimação étnica completa. Aí quando a gente vem pra cá, aqui a gente vem com todos os detalhes. Ó, você tem muita coisa. Olha, isso eu achei interessante. Porque você estava me falando que o vô Vicente era da Bahia. O pai Você dele, tem o vô Augusto, as era duas, baiano. as duas coincidências de ibérico que você tem dentro do Brasil. Uma é da Bahia, sai aqui, tá vendo? Brasil e Bahia. E depois Brasil, Rio Grande do Sul e Uruguai, que é a parte sul do Brasil, Paraná. Então você tem, realmente ele pegou a parte do Sim. vô e da avó. Sim. Porque a gente tem, você tem 50% do vô e 50% da avó. Igual eu e o Gui e a Jéssica tem... meu, 50% do seu Exatamente. Então ele pegou justo os dois que você tem. E o sistema aqui, ele não sabe de onde vem o vô Vicente, porque eu não tenho mapeado isso.
Então ele não sabia que o vô Vicente era da Bahia, você entendeu? O vô Augusto, o pai do vô Vicente. Exatamente, não, mas ele não, o sistema não sabe que o vô Augusto, eu não sei de onde. E a mãe dele, que acho que era Italiana. descendência italiana ou alemã, algo assim. E a gente vai ver era isso muito agora. branca igual a Pátria. A gente vai ver isso agora. A Pátria é a cara da avó, da bisavó sua. Sim. Por parte do vô Vicente. Essa parte irlandesa, escocesa e galesa que eu te falei, também vale lembrar que os irlandeses, escoceses e galeses também tem a história dos celtas que desceram para a Península Ibérica, então é normal também que a gente tenha, mas não sei se vai estar relacionado a isso. Agora, interessante, entre essas etnias mais, você tem 4,5% de italiano, que pode ser dessa avó... Da avó, mãe do pai. A mãe do vô Vicente. Por isso que, por exemplo, que eu tenho essa cor mais morena e a Pátria mais branca. Eu acho que se puxar da Pátria vai sair a italiana mais forte. Então, mas é que tem... A gente pensa assim, mas a Itália, ela é muito variada. Igual a Espanha. Não tem uns aqui na Espanha que são bem moreninhos também? O sul da Itália, por exemplo, é cheio de gente muito morena. Muito morena. E aqui sai italiana. Depois vem finlandesa. Finlândia é aqui, ó. Lá no alto. Aqui tá a Noruega, Suécia, Finlândia, aqui já é a Rússia. A Alemanha tá aqui. A gente tá aqui na Espanha. Aqui esse finlandês eu não tenho ideia, você tem 4,2%. É muita coisa também. Eu acho que... Porque os alemães que vieram... É o que eu tava falando, que eu expliquei pra vocês na época. Os seus ancestrais alemães foram pro Brasil em 1828, quando a Alemanha nem era um país. Eram vários reinos, isso aqui nem tava desse jeito. Então, eu não sei se eles, em questão genética, eles eram o que hoje se chama alemão. Eles viviam em território que hoje é da Alemanha, mas pode ser que eles fossem de uma etnia. Eles eram prussos, inclusive. Eram da Prússia, eles se chamavam. Hoje é território alemão. Então, eu acho que isso deve ter alguma coisa relacionada com esses seus ancestrais, porque pode ver que da Alemanha não tem nada. Uhum. E da Alemanha a gente sabe que a maior parte, a árvore genealógica que eu tenho sua comprovada, que foi a única coisa que eu achei, é da Alemanha, da sua família. E tem a outra parte, que é grega e sul da Itália. Pode ver que ele separa italiana, 4,6%, e grega e sul da Itália, 2,9%, porque os italianos do sul, que eu te falei, são diferentes. Então você tem, se for somar italiano e grego, você tem 4, 5, 6,9%, 7,5% de italiano e grego. Porque daí aqui ele conta grego e sul da Itália, que é essa parte azul aqui. Que provavelmente vem dessa parada que você já sabe da sua avó por parte da avó paterna. O que a gente já falou, mesoamericana e andina, que é indígena, que eu sabia que vocês tinham, mas é demais, 21,8% é muita coisa. Depois do ibérico, o que vocês mais têm é indígena. Puxou forte. Lado indígena. Então, mas tem que ter mais. Tem mais coisa aí. Isso aí que a gente não sabe. Não pode ser só um. Não pode ser só o marido da avó Aurora, não. Tem como. Tem mais aí. Tem mais alguma coisa que a gente não sabe. Pode ser que o vô Augusto teria também lá de trás? Indígena. Pode ser que o vô Vicente tem alguma coisa que a gente não sabe aí. Então, mas é muita coisa. Eu achei muita coisa 21% de indígena. Eu não esperava. Se saísse 21% negro, eu não ia me surpreender tanto. Mas 21% indígena eu achei muito. Pra vocês. Aí sai 6,7% nigeriana, que a gente já viu. E sai, olha que interessante, 5,3% norte-africana, que é Marrocos, Egito, esses países do norte da África, que hoje são árabes. Que quase todo mundo tem alguma coisa aí também, daí. Muita gente, porque historicamente esses povos subiram pra Europa. Você tem 2,2% de Serra Leoa, africano, aqui. Outra parte de negro. Então, além de negro, se somar o nigeriano, 6,7%, carrega todo, basicamente carrega o mundo inteiro no sangue. E somando, por exemplo, de negro, se somar Serra Leoa e Nigéria, dá 9%. 9%, exatamente. E tem esse Maasai aqui, que também, esse aqui é uma coisa muito específica, 0,8%. Maasai não é um país, é uma etnia africana, que a África tem 1 milhão de etnias dentro do país. É uma etnia muito específica, pode ver que eles habitam esse pedacinho aqui entre o Quênia, Uganda e Tanzânia. É muito específico isso, você tem 0,8%. É pouco também. Então não é muito, não é uma informação que vale muito, mas é interessante. Agora o que mais me pegou, que esse eu não imaginava, que é o que eu te falei. Não, o indígena me surpreendeu pela quantidade, eu sabia que tinha. Mas eu esperava 10, 15 no máximo, não 21,8, quase 22. Eu achei demais. Tem história que a gente não sabe, a gente tem que descobrir alguma coisa aí. História da sua família que vocês não sabem, que a gente não... Agora esse aqui me surpreendeu. 1% de Sudeste Asiático. Isso é Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Afeganistão.
1%. Bom, então é isso, mas agora já chegamos no 100%. Mas eu achei impressionante. É 1% só, é 1%, mas significa alguma coisa. Porque não é normal. Normalmente, isso aqui tudo é normal para brasileiro, sai tudo isso aqui. Até aqui tudo normal, mas esse 1% aqui não sai nunca. Porque o mundo se divide entre Ocidente e Oriente. Por exemplo, você não vai ter nada de japonês, apesar que no Brasil ainda tem, mas sim, no Brasil, como tem, o japonês traz na cara, quando ele tem, então a gente já sabe. Que nem a tia Cida, as crianças da tia Cida. Anderson, a Andressa e a Amanda. Mas porque a gente sabe que ela casou com um filho de japonês, que é muito comum no Brasil, a gente sabe. Mas se você não tiver uma conexão desse tipo, você já sabe que não vai sair nada de chinês, nem de japonês, nem de nada. Agora, Índia é que não tem. Não tem nenhuma explicação histórica para isso. Mas tem, assim, que a gente conhece. Mas a gente carrega porque em algum momento da história a gente se conectou com alguém daí. Será que tá focado? Espero que esteja. Bom, estando ou não, começamos. Basicamente, a gente já fez o react da minha mãe. E agora, 1h já, eu vou fazer o meu. Na verdade, eu já vi. Porque quando chegou o resultado, obviamente eu não consegui esperar, nem quis esperar também. Mas eu não sabia se eu ia gravar também, mas aí eu decidi gravar. O que acontece? Eu comecei a ter interesse por esse negócio de estudar árvore genealógica, porque quando eu cheguei na Europa, porque pra mim eu sempre tive a cara de brasileiro. E na minha casa a gente sempre foi... Eu acho que isso acontece com todos os brasileiros, a gente se vê muito brasileiro. E quando a gente, no caso, emigra para a Europa, no caso eu moro na Espanha, aqui o pessoal, quando eles notam o seu sotaque, a menos que algumas pessoas que conhecem o sotaque brasileiro notem seu sotaque brasileiro, ou português, né? Eles confundem com português às vezes também, eles pensam que você sempre é de qualquer lugar menos o Brasil. E normalmente sempre dizem o leste europeu. É muito comum um brasileiro aqui ser confundido com romeno, com armênio, com árabe do Oriente Médio, com búlgaro, o leste europeu. Então, e na verdade, pelo meu nome, eu tenho o nome mais português possível que uma pessoa pode ter, um brasileiro pode ter, é Silva e Santos. E... na minha família eu não sei absolutamente nada da nossa ancestralidade. Eu sei que a família do meu pai é do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do Sergipe. E a família da minha mãe veio do Paraná. E a gente mora era do Mato Grosso do Sul, né? Eu nasci no Mato Grosso do Sul. E quase todo mundo lá é imigrante de alguma parte do Brasil, porque é a parte setentrional do Brasil que demorou para ser colonizada, talvez tenha sido das últimas. E aí eu comecei a pesquisar e eu já tinha ouvido histórias da minha bisavó por parte de mãe, a parte essa do Paraná, que a avó dela era alemã. Só que a minha bisavó nasceu em 1906, eu acho. E eu falei, mas se a bisavó dela não, perdão, a avó dela era alemã, então são alemães que migraram para o Brasil foram dos primeiros, talvez, na época do Brasil Império, né? Então eu realmente decidi buscar informação e a primeira opção que eu encontrei foi a página Family Search, que é um site dos Mormons, e ali eu comecei a encontrar informações, fui colocando dados e eu comecei a encontrar pistas pelo nome, porque minha bisavó, ela tinha o sobrenome Rutes e eu não tinha ideia da origem desse nome, Rutes. Eu conhecia Ruth, que é um nome judeu, mas é nome próprio, normalmente não é sobrenome, né? Mas na minha família nunca ouvi falar nada de ter ancestral judeu nem nada. E essa minha bisavó falava de alemão. E aí eu comecei a buscar e eu descobri que Rutes é uma portuguesação de Rota. E que meus ancestrais vieram da região da Renânia-Palatinado da Alemanha, que na época nem sequer era a Alemanha unificada, era Prússia. Eles eram prussos. Eles vieram de uma cidadezinha muito pequena, um povoado muito pequeno chamado Reir, que está nas margens de um rio. Então eu comecei a pesquisar e realmente da parte alemã, graças ao trabalho de outras pessoas do site, porque essas pessoas
Esses imigrantes tiveram muitos descendentes, né? Os meus ancestrais, eles chegaram no Brasil em 1828, esses prussos, chegaram no Rio de Janeiro e a partir daí foram para a costa do Paraná e a partir daí foram para dentro e eles fundaram a cidade de Rio Negro, no sul do Paraná, já fronteira com Santa Catarina. Tanto é que de um lado é Rio Negro e você cruza uma ponte e já é Mafra, já é o estado de Santa Catarina. São 20 famílias de prussos que fundaram essa cidade, tem até uma placa lá com o nome deles, inclusive desses nomes que estão aí, 2 são meus ancestrais diretos, apesar que já são 6 gerações para trás, né? Mas realmente eles chegaram em 1828, foi a primeira leva de alemães que chegou no Brasil. Essa primeira leva começou em 1826 e foi até 1830 e poucos. Imagine vocês, foi 6 anos depois da proclamação da independência, em 1822. Era o Brasil Império. A gente está falando de uma realidade muito distinta, inclusive na política de imigração. Mas já era aquele contexto que a gente bem conhece de incentivar a imigração europeia. Então o Império prometia terras. Inclusive nas minhas pesquisas eu achei até a foto do agente, a foto não, a gravura, né, do agente contratado pelo Dom Pedro I, que era o Georg Anton von Schaffer, que ia lá na Alemanha e agilizava isso para trazer essas pessoas para cá. Também é verdade que nunca acontecia do jeito que eles esperavam. O governo prometia que ia ter terra, que ia ter ferramentas para trabalhar, né, que ia ajudar, e afinal não tinha condição de ajudar. Na verdade é essa, né? E o governo queria ocupar aquela zona do sul do Brasil, porque a América Espanhola sempre teve aí à beira de ter conflito com a América Portuguesa por domínio de território. A gente bem conhece a história do Brasil. O Brasil naquela época era menor, inclusive, né? Tinha menos território. E, inclusive, o estado do Paraná ele não existia como definição, porque toda a parte do Paraná era São Paulo. Era o estado de São Paulo. Então você descobre coisas muito interessantes e afinal você termina estudando a história do Brasil, do mundo, das ditas raças, você se dá conta, se dá de cara com muita pseudociência. Eu encontrei livros de quando as pessoas estudavam sobre as raças, né, para tentar entender. Inclusive eu vi um que acho que era do Congresso Internacional de Raças de Londres de 1911 ou 12, não lembro, que é chocante ver a pseudociência que se escrevia na época sobre as raças e se tinha isso como verdade. Enfim, a gente começa a estudar e é realmente muito interessante. Mas a parte alemã, essa parte prussa, alemã, né, germânica, ou prussa, para ser mais específico, da árvore genealógica da minha mãe, é uma parte pequena. Porque eram os avós da minha bisavó, por parte de mãe. Então é verdade que até a mãe da minha bisavó, eles praticamente se casaram só entre eles, mas a partir daí já começou a misturar muito. E, inclusive, quando a gente pesquisa os movimentos migratórios de alemães no Brasil, a gente vê que o objetivo de colonizar o Brasil com europeus, a princípio falhou em parte por isso, porque eles queriam que não tivesse muita mistura, mas eles terminaram se misturando com as populações locais, com os portugueses, com os indígenas,
Então, afinal, não deu muito certo. Logo depois veio as outras ondas de migrações muito maiores. Essa do começo do século, dessa primeira metade do século XIX, foi pequena comparada com as demais, né? A gente também sabe que no sul do Brasil os italianos e alemães chegaram em grande quantidade, não só no sul, né? No sudeste também. Então, estudando tudo isso, eu descobri que para chegar numa árvore genealógica mais completa ou com muita qualidade, ou para ter um mínimo de informação, você tem que ter tempo e dinheiro para ir atrás de informação, para pagar por informação. Tem bancos de dados que são pagos. Inclusive, por exemplo, para pesquisar sobre essa parte alemã, eu encontrei esse livro escrito pelo Ademar Felipe Fey. Ademar Felipe Fey. Em 2020, talvez tenha sido na pandemia, ele escreveu vários livros sobre a imigração alemã no Brasil, e esse volume é especificamente sobre o navio e o ano de quando chegaram meus ancestrais, o ano 1828, e o navio era esse, o navio Charlotte Louise. Essa é a gravura do navio verdadeiro, do original. E aquele com uma riqueza de detalhes, um livro fácil, bem feito. Eu quero deixar um elogio para ele e agradecer também. Tem as listas dos passageiros, tem a foto da placa que está lá em Rio Negro até hoje, que eu achei o nome dos meus ancestrais aqui. E é muito interessante, é um material, um trabalho excelente que essa pessoa fez, o Ademar Felipe Fey. Eu não o conheço pessoalmente, nunca vi nem foto, na verdade, mas o seu trabalho está excelente, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu estudo e por nos ajudar aí por facilitar a nossa pesquisa. Então, a partir daí eu pensei, um dia eu quero fazer um desses testes de DNA que tem por aí, porque agora eu realmente fiquei curioso, porque para mim, eu sempre me vi, na minha casa a gente sempre se viu como brasileiro. Os típicos brasileiros. O que era pra gente, né, dentro da minha casa, um típico brasileiro? Um misturado. E a gente sabia que a gente tinha europeu, ibérico, provavelmente igual todo mundo, né, português e espanhol, e muito indígena e muito negro também. Só que essas proporções a gente não tinha a menor ideia. Não, realmente não é a menor ideia, a gente não tinha nenhuma ideia. Tá? A gente só tem histórias, né? Eu só escutava histórias. Tem essa minha bisavó que falava desses alemães, que a avó dela era alemã. Tem meu pai que conta a história que o pai dele, meu avô, falava que ele tem ancestrais espanhóis. Isso, sabendo ou não, provavelmente a gente tem ancestrais espanhóis e portugueses. É o mais típico das Américas, né? Das Américas... das Américas em geral, né? Que a América do Norte já muda um pouco, mas tem o México ali, então... Então, a partir daí eu comecei a estudar e decidi fazer o teste de DNA. E agora eu vou fazer o meu react, porque eu achei muito interessante. Antes de tudo, eu ainda vou comentar o da minha mãe, porque o da minha mãe realmente ele me surpreendeu em vários aspectos. Também eu reagi primeiro ao dela. A reação da minha mãe realmente foi genuína, porque ela não tinha visto. E eu reagi ao dela primeiro, porque o dela foi o resultado que saiu primeiro. E depois saiu da minha namorada e em seguida o meu. Ainda que foi no mesmo dia, foi umas horas depois saiu da minha namorada e umas horas depois o meu. O da minha mãe realmente me surpreendeu a quantidade de indígena mesoamericana, que aqui se chama mesoamericana e andina. Eu achei muito. E pouco negro, né? Negro saiu aí, vamos, somando aí o nigeriano. Vamos, pegando o africano e tirando a parte do norte da África, né, que não conta, eu falo de negro, que é o africano subsaariano, tem 6 com 2, 8, 8,9, tem aí uns, não é tão pouco não também não, tem uns 10% aí de negro, né, de africano subsaariano. É uma quantidade, era o que eu esperava mais ou menos, na verdade, mas realmente o indígena tem muito mais do que eu esperava, que é esse número aqui de 21,8%, quase 22%, isso realmente eu não esperava. E quando eu vi isso eu falei, se minha mãe tem isso, eu vou ter no mínimo 12%, tenho que ter. Ibérico eu achei pouco, 39%, eu imaginava que teria muito mais. Curiosamente, do norte da Europa, da Alemanha, não saiu nada. Nada. E olha que eu tenho árvore genealógica até o ano de 1590 dos prussos que viveram na Renânia-Palatinado.
ali nesse povoado Reil, não sei como é que pronuncia. Mas eu tenho documentos, tenho tudo. Não há dúvida. Mas provavelmente eles não eram de nenhuma etnia que hoje é considerada germânica ou do norte da Europa, né? Que compreende essa região aqui da França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Holanda, né? Então, realmente me surpreendeu isso também. Essa parte de irlandesa, escocesa e galesa saiu muito, 11,5% é demais, mas eu suponho que isso tem algo que ver com os celtas que povoaram a Península Ibérica. Isso é conhecido na história, né, que as tribos celtas baixaram para a Península Ibérica e ocuparam principalmente o norte da Península Ibérica e a zona de o norte da Península Ibérica e o noroeste, digamos, também. A parte ali do norte de Portugal, tá? Então é o norte da Espanha e o norte de Portugal também. E os árabes, muito tempo depois dos romanos também, ocuparam a parte sul, por isso que tem tanto, quase todo espanhol tem muito de norte-africano também. E quem é ibérico também. Por exemplo, minha mãe saiu para ela 5,3 de norte-africano, que foi a bem conhecida história da invasão dos magrebes, dos árabes, que passaram ali saíram ali da Península Arábica, tomaram todo o norte da África e subiram para a Europa. Eles praticamente dominaram. Eles dominaram praticamente toda a Península Ibérica. Deixaram só um pedacinho, que foi o País Vasco ali, uma região ali. E com o tempo os cristãos foram retomando. Minha mãe também tem 4,6% de italiana. Já era esperado, porque minha mãe conta que a avó dela, por parte de pai, ela ouvia histórias de que ela era italiana e que o marido dela, no caso o avô dela paterno, era negro, era da Bahia. E realmente interessante que na parte brasileira dela saiu aqui Bahia e sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que no caso é o Paraná, mas pegou esse grupo. Então realmente é muito interessante que saiu justamente os dois grupos do pai e da mãe dela. E também saiu aqui grega e sul da Itália, 2,9%. Então se a gente somar esses 4 com 6,9%, 7,5% saiu Itália e Grécia. Esse 4,2% de finlandesa me surpreendeu muito, porque eu não tenho ideia de onde vem, de como explicar isso. O indígena me surpreendeu também. Eu não tenho um registro, eu não sei o nome, não sei quando foi, quem foi, ou quais foram esses ancestrais indígenas que eu tenho, não sei de nada. Isso foi o que mais me gerou curiosidade. E minha mãe tem 22%. Depois do ibérico, o que minha mãe mais tem é de indígena. E eu não sei nada dos ancestrais indígenas dela. Ainda que também tampouco sei muito dos ibéricos, mas na árvore genealógica dela, o pai da minha bisavó já tinha nome português e era alfabetizado. Então eu suponho que ele era descendente de ibéricos, porque eu tenho a assinatura dele nos documentos e tudo. Mas é difícil saber também. Quem sabe era indígena? Quem sabe? Então, e o que mais me surpreendeu, acho que de tudo, foi essa parte sudasiática, que corresponde aí à Índia, Paquistão, Nepal, uma parte do Afeganistão, Bangladesh ali, mas a Índia, não tenho ideia. Mas também é só 1%, então isso pode ter sido há 300 anos atrás uma pessoa, um ancestral, né, ou dois, não sei o que for. Então, dificilmente vamos saber isso. Muito dificilmente vamos saber isso. Mas já foi muito interessante. E agora eu vou reagir ao meu. O do meu pai eu não fiz. Eu moro na Espanha, meu pai mora no Brasil. A gente não tem já tanto contato. Mas quem sabe um dia a gente faz pra gente ver o dele. Mas com as diferenças que eu tenho pro resultado da minha mãe, eu já posso imaginar como é o do meu pai. Então é bem legal ver agora o meu também. Vamos lá. ,56,5% ibérico. Eu saí mais ibérico que a minha namorada, que é espanhola. 15,5% indígena. Muito mais do que eu esperava. Eu esperava ter isso de subsaariano, africano subsaariano.
7,6% de inglês, não tenho ideia. Talvez tenha algo que ver aí com os celtas também, essas etnias. 5,2% de norte-africano, o que eu falei, isso também corresponde provavelmente aos ibéricos, por causa da ocupação dos árabes na Península Ibérica, essa ocupação histórica bem conhecida. E 15,2% em 7 etnias mais. Pois vamos ver, vou colocar aqui em português para facilitar também. Afinal, estou falando português. Então vamos lá. Realmente eu saí com uns 17, 18% a mais de ibérico que a minha mãe. Isso significa que meu pai deve ter aí pelo menos uns 33, 34% a mais de ibérico que a minha mãe. Isso significa que meu pai deve ter, suponho, ao redor de 70% de ibérico. E para mim ficou 56,5%. Em inglês, não tenho ideia de onde vem isso. E é uma quantidade considerável, 7,6% não é tão pouco. Tampouco é muito, mas é de se considerar. Eu acredito que tem algo que ver com os celtas. Por quê? Porque para minha mãe saiu 11 e pouco por cento de irlandês, escocês e galês, que realmente eu acredito que tem algo a ver com os celtas. E para mim saiu 7,6% de inglês e 1,1% de escocês, irlandês e galês. Somando os dois dá 8,7%. Então eu acho que realmente tem alguma conexão. Segue saindo, continua saindo os 4,8% de finlandês, quase a mesma coisa que a minha mãe. Não tenho ideia. Um que me surpreendeu muito mesmo, ainda que é muito pouco, quase insignificante, 0,8% de judeu askenazita. Se tivesse saído judeu sefardita, eu não me surpreenderia tanto, porque é muito comum que brasileiros também, por causa da descendência de português e espanhol, tenham ascendência judia sefardita. Para quem não sabe, judeu sefardita era o judeu que vivia na Península Ibérica, o judeu português e espanhol que foram expulsos da Espanha em 1492 pelos reis católicos, Fernando e Isabel, e posteriormente eles se refugiaram na Tessalônica, na Grécia, no norte da África, em Melilla, em Ceuta. Alguns foram para Portugal, mas Portugal também uns anos depois expulsou eles. A Inquisição Espanhola tomou tudo, devastou tudo, inclusive a Inquisição Espanhola chegou no Brasil. Muitos deles fugiram para o Brasil também, fugiram para a Holanda, e posteriormente ocuparam o Brasil, o Pernambuco, na ocupação holandesa no Pernambuco. Tanto é que, se não me engano, a primeira sinagoga da América, ou da América Latina, não sei, está no Recife. Porque esses judeus que se refugiaram na Holanda, não só na Holanda, naquela região ali dos Países Baixos, que está Holanda, Luxemburgo, Bélgica, ali de onde vem minha família, meus ancestrais germânicos. Naquela zona ali eles se refugiaram, tanto que eu pensei que eu poderia ter ancestrais sefarditas por isso também, porque encontrei uns nomes também que me soavam mais ibéricos ou latinos, e os judeus sefarditas falavam latim, é uma característica deles, tanto que até hoje são conhecidos poemas e canções em latim vulgar, que é muito parecido ao espanhol. Quem entende espanhol entende praticamente tudo o que diz nessas canções por isso. Mas tá aqui, judeu askenazita. Judeu askenazita era o judeu, como vocês podem ver aqui na imagem, do leste e do norte da Europa. Pode ver que engloba tudo: Áustria, República Tcheca, Polônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Romênia, Bulgária, Moldávia, Bósnia, Croácia, né? Esses lugares, o leste europeu e o norte da Europa também, excetuando a parte oeste do norte da Europa. Eram esses judeus, que esses não falavam latim, eles falavam os idiomas locais e tinham também seus idiomas próprios, tinha aquele Yiddish e outros idiomas também, enfim. Tem o 0,8%, muito interessante, muita gente tem, tá? É muito comum que muita gente das Américas tenha um pouquinho de judeu, seja sefardita ou askenazi. Quase todo mundo tem um pedacinho que seja. Eu me surpreendi da minha mãe não ter nada. Eu pensei que ela teria algo, mas não tem. Me saiu 15,5% de indígena, mais do que eu esperava, porque eu achei
que por parte do meu pai talvez não teria nada de indígena. Mas eu acho que, como me saiu 15,5%, meu pai deve ter algo de indígena também. Ainda que será muito pouco. Bem menos que a minha mãe. Eu suponho que será uns... Meu pai deve ter aí uns 6, 7% talvez. Considerando, claro, que a gente recebe 50% da mãe e 50% do pai de DNA, mais ou menos. Norte-africano, 5,2%, claro. Isso eu acho que tem a ver também com a parte ibérica. Porque é norte da África, como já foi dito. São os árabes, os que eram os chamados mouros, né? Que, apesar que esse termo pode ser ofensivo, ainda que na Espanha eles tenham aqui as festas de moros e cristianos, todos os anos, né? Mas eu não sei se é um termo adequado. Mas podemos chamar todos de árabes, porque eles têm o árabe como língua materna, e são árabes, o grupo étnico deles é o árabe. Mas também são chamados berebês, os magrebis, os sarauís, enfim, eles têm muitos nomes e são muitas etnias nesses países também. Nigeriano, 3,2%, que se somar com Serra Leoa, que é a minha parte de africano subsaariano, dá 3, 4,9, 5,1%. Eu achei muito pouco. Eu esperava que eu ia ter aí de africano muito mais do que isso. Eu esperava pelo menos o dobro. Só que eu também esperava menos indígena. Eu esperava menos indígena e mais africano. Mas eu tenho aqui africano subsaariano, tá? Deixando bem claro. Então eu achei muito pouco de africano subsaariano que eu tenho. Porque eu me via muito mais. E nas feições, e também imaginando a ancestralidade do meu avô materno, eu achava que eu ia ter mais africano. Mas saiu pouco. E também me saiu aí, vamos dizer, mais ou menos a metade do que deu pra minha mãe. Então meu pai vai ter muito pouco de africano. E isso eu já espero também, porque a família do meu pai se nota. Eles têm uma aparência... Parece que a família do meu pai se misturou menos, que era do Sergipe. Eles não parecem tão misturados como a da minha mãe. Esse me surpreendeu muito. Minha mãe não tem esse, que é do Oriente Médio, que é o que corresponde aí à região ali do Levante, Israel, Líbano, Jordânia, a parte oriental do Egito, a parte asiática do Egito, né? Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Iraque, uma parte do Irã, Síria, sul da Turquia. Me surpreendeu muito e eu adoro essa região. Das viagens que eu já fiz, das poucas que eu já fiz, foram os lugares que eu mais gostei de estar, pela arqueologia, pela história. É como fazer uma viagem no tempo. Eu estive em Israel e foi a melhor viagem da minha vida. E quero voltar, inclusive. Eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia também. A Síria, infelizmente, está difícil de viajar, mas o Líbano tem muita vontade também. O Egito, todos os países dessa região. O Irã. E eu tenho 2,5%. É uma quantidade considerável. Muito interessante. Aliás, quando eu estive em Israel, mais de uma vez eles pensaram que eu era de lá. Tanto palestinos quanto judeus. Foi muito divertido isso. Eu tive umas histórias muito interessantes lá de estar com brasileiros e eles identificarem todos os brasileiros como turistas e falarem comigo em árabe, pensando que eu era árabe e estava guiando eles. Isso aconteceu 2 vezes. Foi realmente... Pra mim foi muito divertido isso, eu adorei. E me saiu também, igual que a minha mãe saiu 1%, pra mim saiu 0,9% de sul asiático, aquela região ali da Índia, Nepal, Paquistão. Não tenho ideia de onde vem isso. Mas tampouco tenho ideia da minha parte aqui de Oriente Médio, nem ideia. Mas o que eu falei, do sul asiático tem só 0,9%, é muito pouco, igual o judeu Ashkenazi também é muito pouco. Do Oriente Médio, 2,5% também é pouco. Não são tão consideráveis assim. Tudo que é, diria eu, abaixo de 5% não conta. É difícil rastrear. Dificilmente eu vou saber algo disso. É coisa que está muito lá para trás. O majoritário é ibérico e indígena, como quase todos os brasileiros, né? Só me faltou aí um pouquinho mais de africano subsaariano para completar bem essa mistura. Mas eu me dou por satisfeito com isso. Então é isso, eu tô muito contente. Eu recomendo quem puder, né? Quem tiver condições aí de fazer esse teste, é muito interessante. Te estimula a estudar.
Eu realmente me sinto cada vez mais estimulado a estudar, e você acaba estudando muito história, geopolítica, movimentos migratórios, é muito interessante mesmo. E passa a ter uma visão de mundo diferente, talvez, também, porque quando a gente se pensa como brasileiros, é difícil entender o que é um brasileiro. Porque o que eu estava falando de pseudociência de raça, por exemplo, tem países aqui na Europa e em outros lugares do mundo também. Tem países da Europa e de outros lugares também que, se você nascer lá, não necessariamente você vai ter o direito à cidadania, se você não tiver um pai ou a mãe daquele lugar. Se você for morar lá, mas seus pais forem do México ou de Bangladesh, não sei, você vai continuar sendo dessa etnia. Eles não vão te dar a identificação como sendo desse país, porque eles consideram que é sangue, não é a terra que te dá a identidade. O Brasil não, o Brasil é uma terra que recebeu realmente gente do mundo inteiro. Eu, por exemplo, comentei com a minha mãe que pra gente fechar nossa coleção do mundo só faltou ter japonês, porque no Brasil tem muito japonês, inclusive na minha família tem. Eu tenho uma tia que se casou com um descendente de japoneses e se vê assim, são os típicos japoneses que a gente tem no Brasil, né? A comunidade nipônica brasileira. E o Brasil realmente recebeu gente do mundo inteiro, e o que identifica um brasileiro é nascer no Brasil. Nascer no Brasil e, digamos, falar o nosso português, né? O português brasileiro é uma coisa que nós conhecemos bem os sotaques, a nossa maneira de falar, o nosso português, né? Que não é o mesmo de Portugal. Então, é muito interessante realmente a gente começar a entender essas coisas, que não necessariamente o mundo inteiro é assim, e que ser brasileiro, o que nos une? Qual é o senso de identidade brasileira? É a nossa música? É o nosso idioma? É a nossa cultura? É a nossa literatura? É a nossa lusofonia? Ou seja, estamos aí, nós e os portugueses, os ibéricos, os países africanos que falam português, né? A Angola, Moçambique, Cabo Verde. O que nos une? É muito interessante se perguntar isso. Eu nunca tinha me perguntado, sinceramente, né? E o Brasil, em seus muitos Brasis, não? Porque um gaúcho, ou um baiano, ou um sergipano, um pernambucano, um amazonense, um manauara, um paulista, um goiano, um mineiro, é uma infinidade de identidades, né? Mas todas elas relacionadas à terra. Porque dentro de cada uma dessas identidades há centenas de ascendências, de ancestralidades, de etnias. Entretanto, a gente vê que no Brasil nos identificamos pelo lugar que a gente nasceu, pela terra. Nós temos uma conexão com a terra. Será que é a terra do Brasil que nos identifica como brasileiros, somado ao nosso idioma, né? O nosso samba, a nossa cultura, o nosso sincretismo, nosso catolicismo, nossa umbanda, a maneira como nós temos o nosso cristianismo, né? Muito interessante também, muito diferente. O cristianismo brasileiro é muito diferente do resto do mundo, inclusive o catolicismo. Eu considero o catolicismo brasileiro único. Ele não se parece nem mesmo com o catolicismo dos outros países da América Latina, né? Da América Hispânica. Então realmente é muito interessante. Eu cada vez mais penso nisso e me sinto estimulado para estudar e buscar mais informações. Então eu estou muito contente e queria compartilhar isso com os meus amigos daqui. Então é isso. É isso. Eu recomendo a todos, repito, reitero que vale muito a pena buscar essas informações. Tá? Mesmo que você saiba, meu avô chegou da Itália. Tá, um avô, mas e a sua avó? E os seus avós do lado do seu pai ou da sua mãe? E os seus bisavós, eles eram da Itália, mas sempre foram dali? Vieram da Grécia, vieram da Espanha, eram judeus, eram descendentes de sefarditas, sabe? Se eram descendentes de judeus, eles vieram do Levante. Quantos descendentes de libaneses nós temos no Brasil? Nós temos mais descendentes de libaneses no Brasil que no Líbano. O Líbano tem 4 milhões de habitantes. Acho que descendentes de libaneses no Brasil eu acho que há 12 milhões, não sei. É muita gente, né? Enfim, é um tema muito interessante. Eu tô bem contente e é isso aí. Até mais.